Imagine um mundo controlado por fios invisíveis. O mundo sempre foi governado por pessoas, grupo de homens reunidos em sombras, forjando leis que transcendem nações. Homens esses que, através de uma ordem, organização, fraternidade ou sociedade, se reúnem para estabelecer um conjunto de regras e leis para além do controle, mas também perpetuação de poder em uma determinada estrutura. Há diversas estruturas organizacionais, como ordens religiosas, partidos políticos, seitas ou sociedades esotéricas. Organização, do latim organizare, significa arranjar ou estruturar, que é o ato de organizar ou estruturar algo de forma ordenada e organizada, como um grupo de indivíduos que trabalham juntos de maneira coordenada para alcançar um objetivo ou fim específico. Teremos como exemplo a Ordem dos Cavaleiros Templários, com uma estrutura religiosa e militar. Temos as Organizações das Nações Unidas, a ONU, como uma estrutura política. Temos também a Sociedade Teosófica ou a Ordem da Golden Dawn, como uma estrutura esotérica e religiosa. As origens dessas ordens e organizações remontam à antiguidade e têm raízes há milhares de anos. Mas escondido nas sombras, há um submundo que manda mais que as próprias leis, onde apertos de mão selam fortunas ou mortes. O submundo do crime é muito bem estruturado e organizado, afinal, eles precisam obter sucesso naquilo que empreendem, o crime. Hoje, vamos mergulhar no submundo, dentro das maiores estruturas do crime organizado, e conhecer as maiores máfias e organizações do mundo. Na Sicília, por volta do século XIX, a Cosa Nostra nasceu, conhecida como a Máfia Siciliana, surge como um grupo de homens protetores que protegiam os camponeses e pequenos proprietários contra a opressão feudal, já que havia ausências de lei e presença estatal. Mas essa proteção acabou evoluindo para um sistema de extorsão e controle social, criando-se um império criminoso que se estruturou nas raízes e história da cultura siciliana, lá no sul da Itália. No final do século XIX e no início do século XX, imigrantes sicilianos levaram elementos da tradição da máfia para os Estados Unidos, influenciando a Cosa Nostra americana, atuando em jogos de azar, extorsão, tráfico de drogas e lavagem de dinheiro, além da máfia 'ndrangheta, que é muito mais poderosa e discreta que a Cosa Nostra. Originária da Calábria, é considerado uma das maiores entidades criminosas do mundo, muito mais influente e rica. Controla cerca de 80% do tráfico de cocaína na Europa. Com uma estrutura descentralizada, a torna extremamente resiliente, infiltrando-se em políticas e economias. Após a queda da União Soviética, nos anos de 1990, nasce a Bratislava, a temida máfia russa, com raízes profundas na Rússia, que foi forjada no caos de Moscou, quando a Rússia ainda era um império e os bandidos eram vistos como protetores dos mais pobres e também contra o governo. Ex-agentes da KGB viraram senhores do crime. No período soviético, esses grupos se consolidaram nos gulags de Stalin, com uma elite de prisioneiros tatuados. Todos seguiam um código restrito de lealdade e rejeição ao Estado. Esses grupos formavam a base da estrutura criminal, operando no mercado negro e na corrupção dos oficiais. Com o fim da União Soviética em 1991 e a transição caótica para o capitalismo, grupos da Bratislava de Moscou e de São Petersburgo disputaram territórios em guerras sangrentas, controlando indústrias e mercado, expandindo então para o exterior,
via imigração, aliando-se a cartéis colombianos e máfias americanas. Suas atuações principais são ataques cibernéticos, cybercrimes, tráfico de armas e lavagem de dinheiro. Eles infiltram-se em bancos e governos, movendo fortunas como fantasmas. A Yakuza é um termo coletivo usado para grupos e organizações criminosas no Japão. São conhecidos por possuir uma estrutura hierárquica rígida, com uma influência profunda na sociedade japonesa. As raízes da Yakuza remontam ao período Edo, com grupos marginalizados que desenvolveram códigos de condutas baseados em lealdade e honra, inspirada pela ética samurai, o Bushido. Diferente de outras máfias globais, a Yakuza opera abertamente, com escritórios registrados e uma relação bem próxima e enraizada com o Estado e sociedade japonesa, combinando atividades criminosas com práticas de honra e filantropia. A sua atuação é de extorsão, jogos de azar, tráfico de drogas, prostituição, lavagem de dinheiro e também negócios ilegítimos, além de se envolverem em filantropia estratégica, como ajuda em desastres para ganhar então apoio social. A Yakuza é uma máfia única, com raízes de 400 anos de história no Japão feudal, misturando crime organizado com tradições de honra samurai. Embora enfraquecidas com o tempo, com leis e divisões internas, ela ainda permanece ativa, adaptando-se a crimes modernos, enquanto mantém escritórios públicos e influência cultural. A máfia chinesa, conhecido como a Tríade, é um conjunto de organizações criminosas com forte presença em Hong Kong e Taiwan, conhecida por uma estrutura secreta e rituais místicos. A Tríade operam com redes criminosas muito sofisticadas e que geram bilhões de dólares com atividades ilícitas. Diferente da Yakuza, que atua abertamente, ou da Cosa Nostra, que possui laços familiares, a Tríade combina um sigilo místico e rituais esotéricos, o que torna uma organização muito emblemática. O seu surgimento remonta no século XVII, durante a dinastia Qing, com sociedades secretas formadas por monges e rebeldes que buscavam derrubar o governo e restaurar a antiga dinastia Ming. A mais antiga delas foi fundada por volta de 1760. As tríades têm uma estrutura hierárquica rígida, mas descentralizadas, com clãs independentes. Cada clã é liderado por um dragão-chefe. A iniciação envolve juramentos de sangue, votos de lealdades e rituais místicos, com incensos e espadas. Sua atividade não é diferente das outras. Nos anos de 1980, com o colapso das rotas colombianas, os cartéis mexicanos como o de Sinaloa emergem do deserto ardente, liderados por figuras como El Chapo, dominam o tráfico de drogas para os Estados Unidos, movimentando 3 bilhões anuais, com sangue manchando fronteiras. O cartel de Sinaloa é uma das maiores e mais influentes organizações criminosas do mundo, com sede no estado de Sinaloa, no noroeste do México, conhecida por sua sofisticação operacional e alcance global. É o principal fornecedor de drogas ilícitas dos Estados Unidos e tem parcerias estratégicas com máfia como a Mangreta Italiana e o Primeiro Comando da Capital, o PCC, no Brasil. Fundado nos anos de 1980 por Joaquim El Chapo Guzman e Ismael N. Mayo, o cartel emergiu da fragmentação do cartel de Guadalajara, a primeira grande organização de narcotráfico do México. Sinaloa capitalizou a demanda por cocaína nos Estados Unidos, usando túneis, submarinos e rotas marítimas inovadoras. Essas máfias não são mitos, são impérios que moldam o mundo, de origem humildes a atuações bilionárias. Através do conhecimento das estruturas internas dessas organizações, não aprendemos que ela é apenas um espelho do mal, mas é um mapa para algo muito útil. Ignorar essas organizações é perigoso,
Elas moldam economias, governos e sociedades. Entender suas mecânicas internas nos ensina sobre organizar nossa própria vida e nossa família. Afinal, nossa família é uma organização, é uma empresa, e precisa que alguém governe e administre esse interno da melhor forma. Eu sou o Luga e deixo a vocês com mais um vídeo.